Pessoal, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho agora aqui sobre Travel Techs e a inovação no setor de turismo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do setor de turismo, quem quiser saber um pouco mais das startups que funcionam no setor de turismo, conhecer um pouco mais sobre esse conceito de Travel Techs, vou convidá-los a participar conosco aqui desse bate-papo. Antes da gente começar falando de Travel Techs, falar um pouquinho do setor de turismo. Provavelmente vocês já ouviram falar das fintechs, né, das startups que oferecem serviços financeiros, que está crescendo muitíssimo. Já ouviram falar das agrotechs, né, as startups que prestam algum serviço relacionado ao agrobusiness, ao agronegócio. Mas as Travel Techs é um conceito muito pouco explorado ainda. A gente tem muito poucos negócios despertando no Brasil para esse setor. Da mesma forma que acontece também não só com o setor de inovação em turismo, mas também com o setor tradicional do turismo. O turismo também, o Brasil, né, é inegável o potencial que o Brasil tem para o turismo. Todas as pessoas falam das maravilhas do Brasil, dos atrativos maravilhosos que o Brasil tem, mas reconhecem que a gente explora muito pouco a atividade turística no Brasil. E a mesma coisa tem acontecido conosco, com nós inovadores, que a gente tem tentado empreender em vários setores da economia e muitas vezes a gente tem esquecido a série de oportunidades que o setor de turismo ele apresenta. Então a gente vai falar um pouco dessas oportunidades aqui nesse bate-papo agora. Bom, mas antes da gente falar das Travel Techs, eu queria falar um pouquinho de futuro, falar de inovação e falar de futuro. E acho que eu gosto de começar falando que o futuro não é mais como antigamente. E a ideia que está por trás disso é uma palavra que provavelmente muitos de vocês já escutaram, que é a ideia do exponencial. Né? A gente está acostumado em pensar o futuro, pensar as oportunidades de forma linear. Da gente tentar entender o que vai acontecer com o tempo de forma linear. Mas o que acontece é que o mundo tem se transformado de forma exponencial, tem se transformado de forma muito mais rápida. E para a gente entender o que eu estou falando, a gente vai fazer um exercíciozinho muito simples. Imaginem vocês que a gente fosse fazer 30 rodadas de passos, caminhando, né? E a gente fosse fazer isso de forma linear. Aí eu vou falar assim, na primeira rodada eu vou dar um passo, na segunda eu vou dar mais um passo, na terceira eu vou dar mais um passo, na 30ª rodada a gente teria dado 30 passos, não é isso? E teria percorrido mais ou menos 30 metros. Imagina que a gente estivesse fazendo isso de forma exponencial. Exponencial, só para a gente entender, imagina que na primeira rodada de passos a gente está dando um passo, na segunda a gente está dando 2, na terceira a gente está dando 4 passos, na quarta a gente está dando 8 passos. Alguém é capaz de chutar quantos passos a gente teria dado ao final de 30 rodadas? Algum palpite? Bom, a gente teria dado 1.073.741.824 metros a gente teria percorrido. É mais ou menos 26 voltas ao redor da Lua, ao redor da Terra. Por que eu estou falando isso? Porque é assim que o mundo está transformando. É essa velocidade que o mundo está transformando e a gente não se dá conta disso. E para provar isso, esse aqui é um gráfico que provavelmente muitos de vocês já conheçam. É um gráfico da Singularity University. E ele está mostrando como que a capacidade de processamento dos computadores tem evoluído, né? Aqui é a famosa lei de Moore, né? Moore é um engenheiro da Intel, que ele falou que ele observou que a cada 18 meses a capacidade de processamento dos computadores dobravam ao mesmo custo, né? Não era uma previsão, foi uma constatação. Ele olhou e isso que tem acontecido com os computadores desde 1900, os primeiros computadores. E é essa velocidade que os computadores têm transformado. Se a gente olhar aqui o final do gráfico, a gente vai aparecer aqui que em 2015 a capacidade de processamento dos computadores superou a capacidade de processamento do cérebro de um rato, né? E a previsão é que em 2023, né, daqui 5 anos, a capacidade de processamento dos computadores vai sobrepassar a capacidade de processamento de um cérebro humano. E pasmem todos, mantendo esse mesmo crescimento que tem acontecido desde o início dos computadores, em 2045, que é o final daquele gráfico ali, a capacidade de processamento dos computadores, ao mesmo custo, vai superar a capacidade de processamento de todos os cérebros humanos juntos, né? Por isso que eu estou falando que essa velocidade que o mundo está transformando, essa velocidade que a tecnologia tem transformado os setores, né?
seja educação, seja o serviço bancário, seja as formas que a gente estuda, que a gente compra, e também a forma que a gente faz viagens. Outra forma de apresentar isso é com essa imagem. Isso aqui, para quem não sabe, é o meu sequenciamento genético. Eu estava curioso no ano passado e resolvi comprar meu sequenciamento genético. Entrei num site na internet, paguei $100, recebi um kit em casa, raspei a bochecha, mandei para o laboratório, eles me devolveram todo o sequenciamento genético, com origem e tal. Bom, talvez seja só mera curiosidade, né? Ou talvez no futuro sirva para alguma coisa, detecção precoce de doenças, alguma coisa assim. Mas o interessante é isso aqui. Esse gráfico mostra o custo de um sequenciamento genético desde 2001, nas primeiras pesquisas, até 2015. No início do gráfico, para fazer o sequenciamento genético de um ser humano, custava em média $100 milhões. E a gente estava discutindo se era possível ou não fazer sequenciamento genético de um ser humano. Quando a gente chega em 2007, já custava 10 milhões mais ou menos. Em 2011, custava menos de $10 mil. Eu paguei $100 no ano passado e agora no Dia das Mães eu recebi uma promoção. Faça o sequenciamento genético da sua mãe por $50, né? É isso que está acontecendo com a tecnologia. Além de cair, de transformar naquela velocidade que a gente viu, o preço está caindo cada vez mais rápido. E isso está tornando a tecnologia cada vez mais acessível para transformar o nosso cotidiano. Bom, antes da gente falar da inovação no setor de turismo, só para a gente pensar essa inovação, né? O que é inovação? Porque muitas vezes a gente pensa em inovação só como uma revolução tecnológica, algo grandioso que aconteça, e deixa de observar ou deixa de aproveitar as oportunidades da inovação no cotidiano, das pequenas inovações que acontecem no nosso dia a dia. Então, só para a gente pensar que a inovação, ela pode ser esse algo novo que a gente está pensando, né? Algo que não existia ainda e está sendo construído, algo que está surgindo, mas também pode ser uma inovação só no setor. Então, talvez eu vou trazer algo que não tinha no setor de turismo, que já era aproveitado pelo setor de educação, pelo setor financeiro, pelo setor de agrotech, vou trazer para o setor. Ou eu posso pensar em inovação até como inovação para a minha organização. Então, talvez tenha alguma tecnologia que outras organizações do meu mesmo setor já estão usando e que eu trago para a minha organização. Isso também é inovação. E essa inovação, ela pode ser de fato mesmo uma revolução tecnológica. A gente criou uma nova tecnologia que ela é completamente revolucionária, que ela vai transformar o cotidiano das organizações. Mas ela pode ser também uma inovação radical. É algo que desrompe, né, que ele apresenta um outro caminho, igual a gente já viu como a internet foi disruptiva, como a digitalização de serviços tem sido disruptiva, como o celular foi disruptivo, como que o próprio iPhone foi disruptivo. Algumas vezes essa inovação é radical, mas na maioria das vezes essa inovação ela é incremental. A gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho. E é assim que a maioria das inovações acontecem, né? A gente tem, muitas vezes a gente foca só nas inovações radicais e são as inovações incrementais que elas vão representar as verdadeiras transformações nas nossas organizações ou nos nossos negócios. E também a inovação, ela pode ser uma inovação de produto, pode ser um novo produto que eu estou criando, mas pode ser também uma inovação de processos, eu estou criando novos processos, ou também pode ser inovação de mercado. Eu simplesmente estou adaptando ao novo mercado produtos e serviços que já existiam em outro mercado. Então essa é uma outra oportunidade que também se apresenta para o setor de turismo, né? Eu posso aproveitar tecnologias que já existem em outros setores e trazer para o mercado de turismo. Bom, então vamos falar um pouquinho de como que essa tecnologia, como que essas transformações, elas têm impactado o setor de turismo, né? E a gente aproveitar para fazer o exercício e pensando como que a gente pode aproveitar essas tecnologias no nosso negócio. Seja se eu estou pensando no setor de turismo, seja se eu estou pensando como que eu posso aproveitar essas tecnologias no cotidiano das minhas organizações, da minha empresa, do meu empreendimento, dos meus negócios, da startup que eu estou pensando em criar. Bom, então eu vou falar de algumas tecnologias que elas têm sido cada vez mais utilizadas
no setor de turismo e que tem representado verdadeiras inovações na forma que a gente faz negócio no setor, como que a gente viaja, como que a gente planeja a viagem, como que a gente compartilha a nossa experiência de viagem. Então a gente vai falar um pouquinho de como essas tecnologias têm transformado o setor. A primeira delas que eu queria mencionar é Big Data, né? A Big Data, esse conjunto de sensores, esse conjunto de antenas, como que esse conjunto gigantesco de informação que se encontra disponível, elas começam a ser garimpadas e começam a ser utilizadas pelas empresas para que a gente consiga entender o comportamento do consumidor, entender o turista que busca pelo meu destino, que visita o meu destino, que planeja ir ao meu destino, entender o comportamento desse consumidor. Bom, tem várias experiências de Big Data e de uso de Big Data no turismo, né? Assim, uma das discussões que tem hoje foi assim, bom, vale a pena ainda fazer survey, porque a maioria das informações que a gente precisa, elas já estão disponíveis em alguma base de dados, né? Então é importante a gente conseguir captar essas informações e utilizar no setor de turismo. Só para ilustrar e trazer algum exemplo, a cidade de Gramado estava fazendo um projeto experimental, um projeto inovador no setor de turismo no Brasil, que ela instalou antenas nas entradas da cidade, que conseguiam captar o SIM, o chip do celular, e identificar de onde que aquele celular era, e a partir disso fazer cruzamentos. Então eu sei que o celular que entrou aqui em Gramado hoje foi um celular de Brasília. Foi a primeira vez que esse celular entrou aqui, porque essa pessoa nunca tinha vindo. Essa pessoa ficou 3 dias aqui. Essa pessoa foi em Canela e voltou 2 vezes. Então eu consigo entender o comportamento do meu consumidor, sem precisar ficar fazendo pesquisa, perguntando nos aeroportos, né, reunindo esse conjunto de dados. Então essa tecnologia de Big Data talvez seja uma das transformações, uma das tecnologias que tem transformado o setor de turismo. Bom, uma segunda tecnologia que eu queria mencionar é a realidade aumentada. Muitos de vocês devem ter brincado, devem ter visto as pessoas, o impacto que foi o Pokémon GO. O Pokémon GO é um excelente exemplo de como que a realidade aumentada pode ser usada, com preço relativamente baixo no cotidiano. E isso tem impactado muito o setor de turismo, porque com a minha tela, eu pego o celular do bolso, eu aponto a minha tela para alguma coisa que eu quero ver, e aí eu tenho informações disponíveis daquele atrativo turístico, daquele serviço. Bom, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, eu estou aqui na Trafalgar Square em Londres, aí eu aponto o celular para lá, eu já sei o que é, que museu é aquele, o horário daquele ônibus, quanto é que custa para pegar o ônibus, eu consigo ter informações turísticas só apontando para a tela, Ou nesse exemplo aqui, eu consigo em Barcelona, em Londres, apontar a minha tela para um atrativo turístico e ter informação sobre isso. Então tem um mundo de possibilidades que a realidade aumentada oferece para transformar a experiência do turista. Imagina, por exemplo, a gente visitando aqui o Mané Garrincha e a gente pudesse, ao invés de a gente estar olhando para o campo vazio, ou para a arquibancada vazia, a gente pudesse apontar a nossa tela e ter um conjunto de informações, a exemplo do que o Museu do Maracanã tem planejado. A ideia do museu é que quando você aponte a sua tela para um gol, por exemplo, você possa escolher ali em qual gol, eu quero assistir, naquele gol foi marcado o 1000º gol de Pelé, e assistir o gol. Foi marcado um gol de Zico no final do campeonato, e assistir o gol. Ou se não, apontar para a arquibancada e ouvir o barulho da torcida, ver imagens da torcida. Isso transforma completamente a experiência do visitante. Ou, por exemplo, como Itaipu tem trabalhado um projeto de realidade aumentada que começou com a área de engenharia, mas que pode, por exemplo, mostrar para o visitante a experiência de ter as barragens abertas num dia que o turista chega lá e as barragens, as comportas estão fechadas, e o vertedor de água não tá derramando, que são um período de poucos dias em determinadas condições climáticas que aparecem há alguns anos. Então a realidade aumentada é uma dessas tecnologias que pode transformar completamente a experiência do turista nos nossos atrativos ou nos nossos empreendimentos turísticos. Uma outra tecnologia também muito parecida com a realidade aumentada é a realidade virtual. A diferença é que ao invés de eu precisar apontar a minha tela e olhar na tela, eu coloco um óculos de experiência virtual, um óculos de realidade virtual e posso ter uma experiência diferente. Como alguns exemplos que eu trago aqui. Por exemplo, essa foto embaixo é um posto de informação turística na cidade de São Paulo,
que ao invés de você simplesmente clicar no totem e ficar procurando informação sobre a cidade, olhando foto e lendo, você pode colocar o óculos e visitar virtualmente aquele determinado museu, ou aquela determinada igreja, aquele determinado atrativo, para saber se você tem interesse ou não de ir lá conhecê-lo pessoalmente. Ou essa montanha-russa no SeaWorld, na Disney, em que eles colocam, você tem a experiência de estar viajando pelo fundo do mar, mas com óculos de realidade virtual. Então imagina o que é a experiência de descer uma montanha-russa, quando as tecnologias mais avançadas, mas ao mesmo tempo vivenciando no fundo do mar, desviando de animais, conhecendo o fundo do mar. Então essa tecnologia de realidade virtual permite esse tipo de experiência. Drones, cada vez mais os drones têm sido utilizados no setor de turismo, né? Tem infinidade de formas de utilizar drone, desde a forma mais simples, que é tirar fotos, fazer imagens aéreas, principalmente para vídeos, principalmente para divulgação turística, mas várias experiências cotidianas. No final, eu quero apresentar uma startup brasileira que eu tenho mentorado, que tem um projeto inovador relacionado ao uso de drones, mas tem um exemplo muito simples aqui dos bombeiros do Rio de Janeiro, que estão utilizando drones para salvamento nas praias, né? Então eu consigo com drones monitorar a praia, saber se tem alguém se afogando ou não, e se tiver alguém se afogando, chegar com a boia até a pessoa muito mais rápido do que, por exemplo, um jet ski poderia chegar. Então tem uma série de usos do drone transformando a experiência do turista. A internet das coisas, cada vez mais eu tenho todas as tecnologias conectadas à internet, né? Não só mais meu telefone celular, mas eu tenho tudo conectado à internet, a porta, a geladeira, o fogão, o frigobar, o ar-condicionado, a cortina do meu quarto no hotel. Então, cada vez mais eu consigo utilizar a internet das coisas. Então, abre um leque de oportunidades para empreender, para inovar, para startups, prestar serviço de conexão de internet das coisas para os empreendimentos turísticos. Por exemplo, esse uso aqui, onde o turista ele faz o check-in no hotel com o seu celular, muitas vezes sem nem precisar fazer nenhum contato com um recepcionista, e depois, com o seu celular, você consegue abrir a porta do seu quarto, você consegue ligar a TV do quarto, você consegue regular o ar-condicionado, você consegue abrir ou fechar a cortina. Então você consegue já preparar todo o serviço, você consegue pedir serviço de restaurante no quarto, você consegue fazer tudo direto com o seu celular. Os chatbots, né, cada vez mais comum essa tecnologia, cada vez a gente cotidianamente interage com chatbots, tem uma série de exemplos no uso de turismo. Então muita gente já deve ter entrado no site da Gol para olhar uma passagem e aparecia lá: oi, eu sou a Gal, a sua assistente virtual, se tiver alguma dúvida pode falar comigo. E aí essa tecnologia combina os nossos serviços de mensagem, né, como o Message, como o WhatsApp, com o aprendizado de máquina, e ele vai entendendo as perguntas e cada vez mais dando respostas mais precisas para os usuários. A impressão 3D, né? A impressão 3D é uma tecnologia que cada vez mais a gente tem ouvido, que ele desrompe principalmente essa ideia de logística, né? Eu não preciso mais importar determinada coisa, onde produz mais barato. Eu vou ter uma impressora num centro de distribuição, até no meu empreendimento, e consigo imprimir, seja souvenirs, ou o que eu precisar fazer direto no meu empreendimento. Robótica, né? Assim, talvez muitos de vocês já viram esse robozinho. Esse robozinho chama Pepper, é um robô japonês, ele já está no mercado há 2, 3 anos. Ele é um robô que ele tem 1,30 m, ele tem reconhecimento de face, ele reconhece suas expressões faciais, ele consegue identificar, a partir do seu tom de voz, o seu humor, a sua sensação, se você está feliz, se você está triste, e ele consegue interagir com você, responder perguntas, ele combina inteligência artificial também. E cada vez que vocês colocarem na internet, vocês vão achar várias vezes esse robô prestando algum serviço relacionado ao setor de turismo, seja como recepcionista de um evento, seja como recepcionista de um hotel. Mas o mais impressionante desse robô é o preço. No primeiro ano, ele foi ofertado a $10 mil. No ano passado, ele era vendido a $1.000, esse robô. E já tem um acordo do fabricante com a Alibaba e com alguns outros mercados virtuais para que esse produto seja oferecido em larga escala para o consumidor.
Então, é muito provável que vocês, num futuro muito próximo, vão chegar na Campus Party, em vez de interagir com o recepcionista, vai ter um robozinho assim, falando com vocês, a um custo de $1.000, ou menos que isso, que a gente viu como que o custo da tecnologia tem caído cada vez mais rápido. E aí, por último, queria mencionar a tecnologia do blockchain, né? A gente só pensa no blockchain, na maioria das vezes, quando a gente está falando de criptomoedas, de criptocoins, e aí o Bitcoin talvez seja a mais famosa, mas tem uma série de combinações, uma série de utilizações que podem ser dadas para o setor de turismo com o uso de blockchain. Desde reservar um serviço, de contratar um pacote de viagem, de pagar uma conta de hotel. Então tem uma série de serviços que a gente pode cada vez mais utilizar a tecnologia do blockchain no setor de turismo. Bom, e aí eu falo do nosso tema das Travel Techs, né? A gente vai falar um pouco mais de Travel Techs. Talvez a tendência mais marcante do que tem acontecido com a maioria dos setores é a digitalização dos serviços. Vocês já devem ter visto que os serviços públicos eles têm cada vez mais se digitalizados, a educação cada vez mais se digitalizado, os bancos se digitalizados, o comércio digitalizado, cada vez mais a gente tem uma tendência do e-commerce, do e-bank, do e-learning, de uma série de digitalização de serviços. E isso não é diferente no setor de turismo. Então, cada vez mais, os serviços turísticos, os serviços de turismo, eles são ofertados também de forma virtual. E eu vou apresentar vários exemplos aqui de como que esses serviços têm sido utilizados das mais diferentes formas no setor de turismo, para que possa servir de inspiração para a gente, para quem está querendo empreender, para quem está querendo pensar um novo negócio no setor de turismo, o que a gente poderia fazer se utilizando, sobretudo das startups, né, dessas pequenas empresas de base tecnológica que têm representado uma série de oportunidades, criando negócios muitas vezes milionários, né, a partir simplesmente de uma boa ideia e de bastante trabalho. Então, vamos falar das Travel Techs, né? Essas startups que olharam para o setor de turismo, identificaram oportunidades no setor de turismo e decidiram empreender oferecendo alguns serviços no setor. Bom, algumas experiências de uso das Travel Techs, né, no setor de turismo. O primeiro deles, a gente falar um pouco dos aplicativos para passagens, né, de passagem de aeroportos ou de aluguel de serviços. Então, tem alguns exemplos, provavelmente você já conhece alguns serviços, né? O Skyscanner é um serviço, é um buscador de passagens aéreas, né? Assim como também o Momundo é um buscador de passagens aéreas para voos de low cost. O Vupter é um buscador nacional, e aí ele tem uma série de vantagens que ele aparece, você pode cadastrar alertas para que você receba quando aparecer alguma promoção, o preço da passagem baixo, alguma coisa assim. Assim como Melhores Destinos, que também ele monitora as passagens e te oferece as passagens no preço que você quiser para o destino que você cadastrou, ou fica simplesmente recebendo das melhores promoções. O MyTrain, que é um serviço da Rail Europe, ele faz a mesma coisa com serviço de trem. Então, se eu quero comprar passagem de trens na Europa, eu consigo fazer todas essas pesquisas utilizando o MyTrain. O Rent Cars, eu consigo fazer comparação de preços, fazer busca, comparação e contratar aluguéis de veículos, né, em diversas locadoras de automóveis com preços e em cidades diferentes. Eu consigo buscar o melhor preço e contratar o serviço pelo aplicativo. O Gate Guru é um serviço criado pela TripAdvisor, que ele mostra um mapa de aeroportos, vários aeroportos do mundo, e aí eu consigo saber meu portão de embarque, como me deslocar no aeroporto. Ou o City Guru, que é uma startup, é um aplicativo em que eu consigo ter informação dos melhores assentos no voo. Então eu coloco o número do meu voo, do voo que estou tentando comprar, e ele vai me falar se aquele assento é bom ou não, quais são os melhores assentos naquele voo. Algumas outras startups, né, o Kayak também é um buscador, né? O Flightaware, ele me dá informação sobre os voos, então eu posso olhar voos no mundo inteiro, a rota daquele avião, se ele está chegando ou não. Assim como a própria Infraero oferece esse serviço nacional. Então tem um aplicativo da Infraero, eu consigo monitorar todos os voos nacionais. E a Max Milhas. A Max Milhas, para quem não conhece, é uma startup brasileira, né, também, que já faturando bastante milhões, que eles trabalham com comercialização de milhas de passagens aéreas. Você consegue não só comprar ou vender
você consegue não só vender suas milhas, como comprar passagens usando milhas através da intermediação desse aplicativo. Bom, também no setor de hospedagem, então quando eu vou olhar para o setor de hospedagem, tem várias startups também identificando oportunidades e empreendendo no setor de turismo. O Airbnb é o mais famoso, né? Várias pessoas passaram a oferecer quartos ou residências para aluguel intermediado pelo portal. Mas também tem o Booking.com, que é reserva de hotéis, o maior aplicativo de reservas de hotéis no mundo. O Hostel World, que é o maior aplicativo para procura de um hostel, né, em qualquer lugar do mundo. Tem o Hotel Tonight, que também é um aplicativo onde você consegue identificar tarifas de hotéis, principalmente para o mesmo dia, com baixo preço. O Couchsurfing, que é uma grande rede social de viajantes, onde as pessoas trocam hospedagem nas suas casas sem custo para outros viajantes. E também o Last Minute, que oferece uma série de serviços de última hora, desde passagem aérea, restaurante, pacotes de viagem. Então tem uma série de comercialização de última hora de serviços turísticos. Aplicativo de restaurantes também, né, reserva de restaurantes e de outros estabelecimentos. O Menu, esse primeiro logo aqui, é um aplicativo brasileiro também, uma startup carioca, que ela oferece serviço de tradução de cardápios para os empreendimentos. Você traduz seu cardápio em inglês e espanhol gratuitamente, ou paga para outros idiomas, para chinês, para francês, para alemão, para vários outros, em vários outros idiomas, com serviço de tradução profissional. E ele te mostra no mapa quais são os empreendimentos próximos de mim que têm cardápios traduzidos para o meu idioma. O Yelp, que é um serviço onde você consegue consultar restaurantes e fazer reservas de restaurantes no mundo inteiro. O TripAdvisor, que é famoso, né? Ele dá informações de restaurantes, de hospedagem, de atrativos turísticos. O Rapcall, que é um guia de restaurantes que são só restaurantes veganos. O OpenTable, que você consegue fazer reservas de restaurantes no mundo inteiro também. O Around Me, que você consegue olhar o que tem próximo de mim, seja restaurantes, seja bares, seja outros estabelecimentos, mas ele também traz posto de gasolina, ele traz uma série de outros casas de câmbio, uma série de outros empreendimentos relacionados à experiência de viagem. E o Foursquare, que é um guia colaborativo. A partir da experiência, da avaliação dos usuários, ele vai criando um guia colaborativo dos destinos turísticos. Aplicativos para organização de viagens e para organização da sua bagagem, né? Então, o mais famoso provavelmente é o Google Trips, que ele já busca no seu Gmail as suas passagens, no seu calendário, as suas viagens, e traz todas as informações para o mesmo lugar. Mas também tem o Packpoint, por exemplo, que te ajuda a organizar a sua bagagem. No Packpoint você coloca para onde que você vai, quantos dias você vai ficar lá, qual o estilo da sua viagem. Ele já consulta a previsão do tempo e já te avisa o que você precisaria levar, o que você deveria levar para essa viagem. Ou o TripIt, que também é um guia, você vai cadastrando nas suas reservas, as suas entradas, e ele já monta automaticamente um guia para você, do seu dia a dia naquela viagem. Ou o Our Wallet, que é um organizador para os seus programas de milhagem. Hoje a gente tem vários programas de milhagem diferentes. Com esse aplicativo a gente consegue organizar as nossas milhagens todas em um mesmo aplicativo. Aplicativos para comunicação e tradução, né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar já dos mais famosos, né? Como WhatsApp, Skype, Google Translate, mas tem aplicativos, por exemplo, como o KickSim. O KickSim é uma startup brasileira, é um aplicativo nacional, que ele elimina o serviço de roaming. Então, quando você está em viagem no exterior, você está fora da sua cidade, ele joga a sua ligação para uma central nas nuvens, fazendo como se fosse uma ligação local, e elimina a sua cobragem de roaming. E o Duolingo, que é um aplicativo para aprender língua, né, para a gente estudar a língua antes da viagem. Tem vários aplicativos de mapa, ou aplicativos que te ajudam no deslocamento. Então, o Roam to Rio, por exemplo, ele é um aplicativo onde você coloca o deslocamento de uma cidade para outra, em qualquer lugar do mundo, e ele vai te falar qual que é a melhor forma de ir, qual que é a companhia, quais são os horários, se é melhor ir de ônibus, se é melhor ir alugar um carro, qual que é a melhor forma de se deslocar entre uma cidade e outra. Vários aplicativos de mapa, inclusive com mapas offline, que eu consigo baixar o mapa e acompanhar quando eu estou na cidade, como o Maps.me, o Galileu, que é um serviço de mapas offline também, o Citymapper, tem um serviço de mapa offline.
serviços de transporte que a gente está acostumado já, né, como Uber, Cabify, ou BlaBlaCar, que é uma startup francesa que chegou no Brasil há cerca de 1 ano atrás, que é um aplicativo de caronas pagas entre cidades. Então, eu quero viajar daqui para Goiânia, aí eu olho se tem alguém indo para Goiânia e pago, divido a gasolina naquele carro. Ou se não, eu cadastro a minha viagem lá e outras pessoas compartilham comigo a viagem que eu estou indo. E dividem o combustível. Ou o Wikitude, por exemplo, que é um aplicativo onde eu consigo utilizar aquela experiência da realidade aumentada e eu aponto meu celular para um atrativo turístico em algum lugar do mundo e ele automaticamente reconhece aquela imagem e me traz informações sobre o atrativo. Ele busca informações na Wikipedia, em outros aplicativos, e aí ele me traz informação para onde que eu estou apontando, o que que é. Então, se eu aponto para a Catedral de Brasília, automaticamente ele reconhece a Catedral de Brasília e me traz uma série de informações sobre aquele atrativo turístico. Bom, aplicativos para conversão de moeda também, né, ou para controlar ou facilitar a organização de gastos de viagem. Então, o TransferWise é um aplicativo, por exemplo, que eu consigo transferir dinheiro para o exterior, né, de real para dólar, de real para euro, sem taxas, né, sem pagar as taxas de casa de câmbio. Então serve se eu estou no exterior com a conta no exterior, ou se eu tenho alguém de confiança no exterior, transfiro esse dinheiro para essa pessoa e recebo lá sem pagar taxas, né, e sem pagar essas taxas de casa de câmbio. Ou, por exemplo, o Anda, que é um aplicativo que eu consigo fazer conversão de mais de 190 moedas diferentes, acompanhando as taxas de conversão de moeda. O Exchange, que é uma startup brasileira, também é um aplicativo nacional, onde eu consigo saber qual que é a melhor taxa de câmbio perto de mim. Então, se eu quero fazer câmbio, vou comprar moeda para viajar, eu escolho a moeda, escolho a cidade que eu estou, ele vai me falar as casas de câmbio em Brasília, qual que é a taxa de câmbio em cada casa de câmbio e me falar qual que é a melhor taxa que eu vou conseguir. O Splitwise é um aplicativo super interessante também, para viagens em grupo. A gente vai cadastrando os gastos, né? Então, assim, fulano de tal pagou isso. Isso aqui, cada um pagou o seu. Esse gasto aqui é dividido. E o aplicativo, automaticamente, ele faz a organização. A gente não tem que ficar o tempo inteiro fazendo conta, quem deve para quem. No final, ele organiza todos os gastos da viagem e fala se tem alguém que tem que pagar para alguém no final ou não. Ele organiza os gastos. E o próprio aplicativo Viajantes, que é um aplicativo da Receita Federal, que ele traz várias informações sobre declaração. Você pode fazer sua declaração eletrônica de bens do exterior a partir do celular, você não precisa preencher aquela fichinha mais, e ele traz uma série de informações para você tirar dúvida também sobre entrada e saída do Brasil. Alguns aplicativos de relatos de viagem fora de discussão, várias startups também identificando oportunidades de empreender no setor de turismo a partir da oferta desses serviços. Então, um aplicativo é o Country Bean, que você vai marcando quais são os países que você já viajou, quais são os países que você pretende viajar, ele vai preenchendo isso no mapa. O Postagram, não sei se alguém já ouviu falar do Postagram, mas o Postagram é um aplicativo onde você consegue tirar uma foto durante a sua viagem e aí você manda, a partir desse aplicativo, ele transforma a sua foto num postal e manda entregar, imprime e manda entregar na casa que você cadastrou. Então você vai pagar uma taxa de $1, tira a foto, aquela foto bonita que você registrou durante a viagem vai chegar no país, na casa de quem você escolher. E o próprio mochileiros.com, que é um grande fórum de discussão voltado para esse público de backpackers, desse público de mochileiros, que é também um portal nacional. Bom, aplicativos também para encontrar eventos ou para encontrar pessoas durante as viagens, né? Então tem alguns aplicativos como o Eventful, que ele me mostra vários, eu falo a cidade onde eu estou indo, marco a data, ele me fala vários eventos que estão acontecendo naquela cidade, como shows, teatro, eventos naquela cidade. O Abend, que ele faz uma busca automática dos eventos do Facebook, cadastrados pelos usuários para aquela cidade naquela data e me mostra esses eventos. Ou aplicativos, por exemplo, como Eat to Eat, que eu encontro anfitriões no mundo inteiro, que pessoas que querem receber outras pessoas para comer juntos, e aí eu consigo agendar pelo site. O próprio Rent a Local, que é uma forma de um anfitrião da cidade receber o visitante, e aí esse visitante servir de guia,
de guia de turismo da cidade, recebendo as pessoas ali, diferente de um guia profissional, de uma forma mais amistosa ali, mostrando como que a cidade funciona, os serviços locais onde eu estou visitando, e há alguns aplicativos que vocês já devem conhecer, voltados para eventos, né, onde eu cadastro ou localizo eventos que estejam acontecendo nas cidades, como o Eventbrite, que é um aplicativo internacional, ou Simpla, que é um aplicativo nacional que faz o mesmo serviço. E aí, antes de encerrar, eu queria compartilhar com vocês 3 projetos que eu estou diretamente envolvido relacionados a Traveltex, né? O primeiro é a Trip. A Trip é uma startup daqui de Brasília, que ele procura conectar pessoas que têm interesse de viagens semelhantes. Então, tanto eu posso cadastrar uma viagem que eu queria fazer e que eu não encontro companhia e não queria fazer sozinho, como procurar viagens que eu tenho interesses semelhantes. Então, imagine, por exemplo, que eu queria ir para Machu Picchu. Eu queria ir para Machu Picchu, mas eu não tenho ninguém para ir comigo, eu não queria ir sozinha. Será que não tem um grupo indo para Machu Picchu? Eu procuro ali, ou cadastro a data que eu quero ir, e ele conecta pessoas que também têm interesse em fazer essa viagem. Ou se não, por estilo de viagem. Eu queria viajar pelo Nordeste em julho de bicicleta e queria ver se tem outros cicloturistas indo junto. Ou eu queria viajar pelo Nordeste de moto, queria saber se tem alguém querendo viajar de moto em julho. E esse aplicativo conecta pessoas que têm interesse de viagens semelhantes. Ele não comercializa viagens, as pessoas simplesmente se conectam e a partir dali essas pessoas organizam as viagens. A vantagem que ele oferece é audiência, né? Então, geralmente a gente faz isso no nosso Facebook, né? Que a dela fala, gente, eu estou indo para Concagua, quero ir para Chapada Diamantina em janeiro, alguém topa? Mas eu tenho poucos amigos e o algoritmo do Facebook não mostra para muita gente. Aqui no aplicativo ele vai mostrar para todos os usuários, eu acabo trazendo audiência e trazendo informação organizada sobre essas viagens. O Somos Carnaval também é uma startup daqui de Brasília, que se propõe a ser a maior plataforma de informação e de oferta de serviço sobre o carnaval no mundo. Né? Então ele traz informações sobre os carnavais brasileiros, ele conecta foliões, ele oferece serviços, ele oferece produtos da loja própria, tudo relacionado a essa imagem de carnaval. Né? Assim, talvez, apesar de ter carnaval em vários lugares do mundo, provavelmente ninguém tem reputação de carnaval como o carnaval brasileiro. E a Somos Carnaval identificou esse filão de mercado para trabalhar com o nicho de pessoas que viajam para o carnaval. E depois, por último, Take a Look. Take a Look é uma startup do Rio, é um projeto também que está em MVP, ele deve ser lançado até o final do ano, em que essa startup, eles criaram uma tecnologia própria, onde eles conseguem, numa cidade igual Brasília, sobrevoar com drones a cidade, em um dia ou 2 fazer imagens aéreas de toda a cidade, e a partir desse estudo de poligonais, identificação de atrativos turísticos, eles apresentam o mapa para um tour virtual na plataforma e identificando os pontos turísticos naquela cidade. Então você consegue fazer um tour virtual, hoje você consegue visitar a experiência, por exemplo, do Rio, e olhar os pontos turísticos e deslocar pela cidade numa imagem aérea da cidade com uma resolução muito alta, um grau de precisão muito grande, né, identificando os principais atrativos, podendo inclusive fazer imagens internas de atrativos turísticos. Então são 3 projetos, né, que ainda estão em desenvolvimento, super inovadores, que identificaram essas oportunidades promovidas pelo setor de turismo, né, essas oportunidades de se empreender no setor de turismo, de trabalhar, de aliar tecnologia e turismo para gerar oportunidades de negócio. Bom, e aí só para encerrar, eu gosto muito dessa frase do Bill Gates, que ele fala que o segredo o segredo do sucesso é saber para onde que o mundo está indo e chegar lá primeiro, né? E o setor de turismo talvez seja um desses setores onde a gente não tem olhado, né? Assim, tem uma série de oportunidades de negócio, a gente não tem olhado e é um grande filão onde a gente pode empreender, e eu convido-os a empreender nesse setor. Então, olharmos para o setor de turismo e pensarmos que o setor de turismo pode gerar grandes oportunidades para quem quer criar sua startup ou quem quer empreender no setor de tecnologia. Bom, a gente tem um tempinho para perguntas também, então eu fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta, mas de toda forma também eu compartilho os meus contatos. Se alguém quiser saber mais sobre inovação no setor de turismo, sobre Traveltex, startups, ter os meus contatos, vai ser um prazer
também continuar essa conversa de forma virtual. Gente, muito obrigado pela atenção e pela presença de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tem um microfone aqui. A gente pode fazer a gente tem um tempinho para algumas perguntas. Não? Bom, então eu queria agradecê-los enormemente a atenção. Sei que é super disputado aqui a campus, uma série de eventos acontecendo ao mesmo tempo. Agradeço muito a atenção de vocês, a participação de vocês. E eu estou à disposição para a gente continuar esse bate-papo aqui ou depois de forma virtual. Muito obrigado, boa tarde e bom evento para todo mundo.